Olá pessoal de Estratégia, sou o professor Eric Alves para mais um vídeo do nosso curso de Direito Administrativo, continuando as nossas aulas sobre os princípios básicos da administração pública. Nessa aula vamos tratar do princípio da eficiência, ok? Vamos aqui comigo no slide, por favor. O princípio da eficiência, ele também está previsto aqui no caput do artigo 37 da Constituição Federal. É o E da nossa famosa sigla LIMP. Ele está aqui por último, até porque ele foi o último princípio a ser incluído aqui no caput do artigo 37. É o princípio mais moderno, por assim dizer. Vamos ver isso mais à frente, tá ok? Princípio da eficiência. O princípio da eficiência significa que toda atividade administrativa ela deve ser exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional, buscando-se maior produtividade e redução dos desperdícios de recursos. Então, a ação da administração pública, além de ser uma conduta legal, com observância à lei, uma conduta moral, com observância aos princípios éticos, é uma conduta impessoal, no sentido de que ela não pode ser adotada para prejudicar ou favorecer A ou B, uma conduta transparente com toda a publicidade, a conduta administrativa também tem que ser uma conduta eficiente. Para ser uma conduta eficiente, pressupõe o atendimento a vários requisitos, por exemplo, produtividade, economicidade, qualidade, celeridade, presteza, flexibilização, a questão do planejamento dos gastos públicos também é muito importante. Então, uma administração moderna, ela, além de observar todos aqueles princípios tradicionais da administração pública, ela tem que ser uma gestão eficiente, tá ok? Vamos seguir. O princípio da eficiência, é um princípio ligado à reforma, aquela chamada reforma do Estado, a administração gerencial. Então, o princípio da administração pública ele foi inserido ali no caput do artigo 37 pela emenda constitucional 19 do ano de 98. Essa emenda ela tratou da chamada reforma do Estado. A reforma foi aquele movimento que buscou modernizar a administração pública brasileira por intermédio da implantação dessa administração gerencial, que veio substituir o modelo antigo da administração burocrática. A administração burocrática, ela tinha mais foco nos princípios da legalidade e no princípio da moralidade. Então, se o administrador ele seguia tudo aquilo que estava previsto na lei, então, uma administração bem burocrática, ele estava em consonância com os princípios vigentes até então. A partir da emenda constitucional 19 de 98, o administrador público, além de atuar conforme a lei e conforme a moralidade, ele também deve buscar aí a eficiência das suas condutas. O princípio da eficiência ele possui dois focos, Então, ele incide sobre a conduta do agente público em si. Leia-se aqui aquela conduta externa do agente público na prestação do serviço público, do relacionamento com a sociedade. Então, o agente público tem que ser eficiente nesse relacionamento. Como também o princípio da eficiência deve ser observado na organização interna da administração. Então, na definição dos processos de trabalho da administração, na administração do seu pessoal. Então, a administração também deve observar o princípio da eficiência. Então, voltando aqui, dois focos, tanto na conduta do agente público, uma conduta externa voltada para a sociedade, na prestação dos serviços públicos, como também a eficiência deve ser observada na organização interna da administração. O detalhe aqui é que a administração, além de ser um dever da administração pública, a eficiência, além de ser um dever da administração pública, uma vez que é um princípio previsto explicitamente na Constituição Federal, é um dever da administração pública, a eficiência também é um direito do cidadão. Então, como exemplo aqui, temos o artigo 5º,
inciso 78 da Constituição Federal, que diz ali que o cidadão ele tem direito à razoável duração do processo. Então, o processo ele tem que tramitar com celeridade. O cidadão não pode ficar esperando a vida toda para a administração resolver, tomar uma decisão naquele processo. A administração tem que ser eficiente na tramitação desse processo. Então, é um dever da administração proporcionar a razoável duração do processo, porque a administração deve observância ao princípio da eficiência e, por outro lado, também é um direito do cidadão. O cidadão também tem direito a que a administração tome uma decisão célere com eficiência, tá ok? E esse raciocínio ele pode ser estendido para toda a atuação administrativa. Quando a administração presta um serviço público qualquer, ela deve ser eficiente. E ela deve ser eficiente para quê? Para proporcionar o bem-estar do cidadão. Então, ao mesmo tempo em que a eficiência é um dever da administração, a administração deve prestar o serviço público com eficiência, também é um direito do cidadão receber aquele serviço público com eficiência. Outro detalhe importante é que o princípio da eficiência, a busca pelo princípio da eficiência, ela não pode se sobrepor ao princípio da legalidade. Vale dizer, a eficiência ela deve ser buscada com observância aos parâmetros e procedimentos previstos na lei. Por exemplo, aqui, a administração pública, com o fim de adiantar, por exemplo, a entrega de uma obra, ela não pode simplesmente contratar a obra a seu bel prazer. Ela deve observar os parâmetros previstos na lei de licitações. Então, ela não pode deixar de observar esses procedimentos com a desculpa de que deseja ser mais eficiente. Tá ok? Então, o princípio da eficiência ele deve ser observado juntamente com o princípio da legalidade. Ela deve ser eficiente na execução dos procedimentos previstos na lei, tá ok? Então, mais uma vez, a administração não pode usar o princípio da eficiência como desculpa para desatender o princípio da legalidade, tá ok? Na Constituição, nós temos vários exemplos de dispositivos que consagram o princípio da eficiência. Muitos desses exemplos também foram incluídos na Constituição a partir da reforma gerencial feita pela Emenda Constitucional de 1998. Então, essa emenda, além de colocar o princípio da eficiência explicitamente como um princípio básico da administração pública, também trouxe na Constituição várias situações, vários deveres, várias obrigações que significam, que buscam, né, atender o princípio da eficiência. Como exemplo, temos aí a exigência de avaliação especial de desempenho para aquisição da estabilidade pelo servidor público. Então, o servidor público, o desempenho do servidor público tem que ser avaliado, ele tem que passar, ele tem que demonstrar que tem um bom desempenho para que ele pode adquirir estabilidade. Então, isso tem relação com o princípio da eficiência. O servidor também ele pode perder o cargo, o servidor estável, é previsto na Constituição que ele pode perder o cargo se ele tiver um mau desempenho, né? Então, tem aqui uma avaliação periódica de desempenho. Se o servidor ele não for bem nessa avaliação, se ele não demonstrar que é um servidor eficiente, ele pode perder o cargo. Isso tudo está previsto no artigo 41 da Constituição. Outra exigência é que os servidores públicos participem de cursos de aperfeiçoamento para que possam ser promovidos na carreira. Então, o servidor público, realizando curso de aperfeiçoamento, ele vai ser um servidor mais capaz, mais competente tecnicamente e capaz de desenvolver as suas atribuições com maior eficiência. Isso está previsto no artigo 39, parágrafo 2º da Constituição. Outro exemplo é a necessidade de a lei ela regulamentar a participação do usuário na administração pública. A lei possibilitar que o usuário faça reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral. Então, se a administração pública não presta um serviço público eficiente, o usuário, a lei tem que garantir formas, oportunidades de o usuário fazer a reclamação, exigir um serviço público eficiente. E isso está previsto aqui no artigo 37, parágrafo 3º, que também fala aqui em qualidade
dos serviços, qualidades dos serviços, também tem relação com o princípio da eficiência. Outro exemplo aqui, a possibilidade de ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta mediante a celebração de contratos de gestão, com fixação de metas de desempenho. Olha aqui que conceito da administração gerencial, fixação de metas de desempenho. Então, os órgãos, os órgãos e entidades da administração indireta podem firmar aí, um contrato de gestão, nos quais são fixadas metas de desempenho e esse órgão ou entidade tem que atingir essas metas e, para tanto, ele tem a sua autonomia ampliada, tá ok? Então, também isso é um exemplo da aplicação do princípio da eficiência, está aqui no artigo 37, parágrafo 8º. Outro exemplo está aqui no artigo 39, parágrafo 7º, relativo à previsão de que a economia com despesas correntes em cada órgão seja aplicada no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público. Então, está dizendo que aqui as economias que cada órgão fizer, ela tem que ser aplicada em programas de qualidade, programas de produtividade, treinamento, tudo isso conceito relacionado ao princípio da eficiência. Tá ok, pessoal? Então, voltando aqui, o princípio da eficiência, todos esses exemplos foi para ressaltar, para reforçar que o princípio da eficiência é um dever da administração pública, é um princípio explícito no artigo 37 e também que pode ser encontrado em várias disposições da Constituição, tá ok? Princípio da eficiência. Uma questão de prova para fixar, o gerenciamento de recursos públicos, sem preocupação de obter deles o melhor resultado possível no atendimento do interesse público, afronta o princípio da eficiência. Então tá ok, né, pessoal? Questão correta. O princípio da eficiência, ele diz exatamente o contrário, que o gerenciamento dos recursos públicos, ele deve ser feito com o fim de obter o melhor resultado possível no atendimento do interesse público, tá ok? Então, o administrador que gerencia os recursos sem essa preocupação, ele está afrontando o princípio da eficiência, portanto, a questão está correta. Mais uma questão. O princípio da eficiência administrativa funda-se na subordinação da atividade administrativa à racionalidade econômica. Questão um pouquinho complicada, né, pessoal? Aqui ele está reduzindo, a questão está reduzindo o princípio da eficiência à racionalidade econômica, ou seja, fazer as coisas com o menor custo possível. Mas o princípio da eficiência ele é mais que isso. O princípio da eficiência, na verdade, ele busca otimizar a relação custo-benefício. Quando a questão fala que o princípio da eficiência ele busca apenas a racionalidade econômica, ela só está falando aqui na questão do custo. Mas também temos que olhar o outro lado aqui da equação. O serviço público ele deve ser prestado com qualidade, né? No tempo, tem que ser tempestivo. Não adianta nada realizar uma obra de contenção à enchente depois que a enchente já aconteceu, né? Então, é melhor que essa obra seja preventiva, uma obra preventiva, tempestiva. Então, isso tudo está relacionado ao princípio da eficiência. Então, não adianta o administrador apenas adquirir o produto ou serviço pelo menor preço possível. Esse produto também tem que ser adquirido com qualidade, com tempestividade, com celeridade, com planejamento. Então, todos esses conceitos estão envolvidos no atendimento ao princípio da eficiência. Então, a questão, ao reduzir tal princípio apenas à racionalidade econômica, a questão está errada, tá bom? A questão está, vou apagar aqui para vocês verem o gabarito, a questão está errada, ok? Mais uma questão. Eficiência e o princípio da legalidade podem ser excludentes, razão pela qual
cabe ao administrador a opção de escolha dentre eles, de acordo com o caso concreto. Pessoal, o que vimos? Que a eficiência e a legalidade não são princípios excludentes. Nos casos concretos, o administrador ele deve verificar quais são aquelas formas de agir que a lei ela permite, né? Então, o administrador público ele deve observância ao princípio da legalidade, então ele só pode agir de acordo com a lei, segundo a lei. Então, o administrador deve observar quais são aquelas formas de ação, formas de conduta que a lei permite e, a partir daí, adotar a conduta mais eficiente. Então, lembrando aquele exemplo, ele não pode, com a justificativa de querer adiantar a entrega de uma obra pública, ele deixar de adotar os procedimentos lá previstos na lei de licitações. Não é isso. Ele tem que adotar aqueles princípios da lei de licitações, mas com eficiência, tá ok? O agente público ele não pode extrapolar os limites da lei, tá ok? Ele deve atender, buscar a eficiência, adotando os procedimentos previstos na lei, ok? Então, essa questão a questão diz que a eficiência e o princípio da legalidade podem ser excludentes. Na verdade, eles não podem ser excludentes, tá ok? Então, a questão está errada. Tá ok, pessoal? É isso aí. Espero que tenha entendido um pouquinho mais aí do princípio da eficiência. Obrigado pela atenção e até mais. Um abraço.